Davi mandou perguntar quem era aquela moça. Disseram para ele, é Batseba. Segundo Samuel capítulo 11, versos 2 e 3. Sua fé era forte, mas você precisava da prova. Você a viu se banhando no telhado. A beleza dela e o luar arruinaram você. Essa é uma tosca tradução da famosa música Aleluia, do compositor Leonard Cohen. E ela retrata justamente a batalha de Davi, em uma das histórias mais tristes na vida desse monarca. Davi é o famoso rei que é um homem segundo o coração de Deus. Ele foi o segundo rei, sucedendo justamente o primeiro rei, Saul, que havia falhado miseravelmente na sua missão de conduzir Israel. Davi era uma espécie de Messias. Ele era uma figura de Cristo, um rei ungido. Ele reinava sobre um Israel unido, trazendo paz, estendendo bênção e graça para toda a prosperidade da nação. E aí talvez você olhe para essa história e fale, não, deve ser isso aí. Talvez Davi seja justamente o verdadeiro e eterno Cristo, não é? Tá dando tudo certo. Talvez ele seja então a semente prometida que veio para colocar o mundo em ordem. Só que aí vem 2 Samuel 11. No tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Isso aqui está nos versos 1 e 3 do capítulo 11. Sabe o que esses versos dizem pra gente? Que essa miniatura de Messias não é o Messias verdadeiro. E você sabe a razão dele não ser o Messias verdadeiro? Seu coração se afastou da verdadeira noiva. Ele está desejando uma outra para si. Não. Davi não é o Cristo eterno. Ele não é o Messias definitivo. O coração de Jesus, o verdadeiro Messias, arde com muito amor e muita paixão unicamente pela sua noiva, a igreja. O olhar de Davi rapidamente se transforma em luxúria. E essa tal Batseba é trazida então à sua presença real. E o texto não diz pra gente se ela consentiu com essa presença, só diz que ela foi, né? A gente não sabe se foi coercivo, a gente não sabe se ela ficou feliz com esse convite, a gente só sabe que ela foi. O que a gente pode inferir é que seria bem problemático para ela se ela tivesse rejeitado o convite do rei. E tudo isso é espantoso pra gente, porque depois de tudo que a gente já leu sobre Davi, sua coragem, sua fé, seu desempenho ao acreditar em Deus, essa história é um choque de realidade. Só que ainda fica pior. Batseba acaba engravidando de Davi. E aí ele fica todo ansioso para encobrir o seu adultério, esconder seu pecado, e ele chama de volta o marido daquela mulher lá da guerra, que ele deveria estar travando junto com eles. E aí, na esperança de que esse homem dormisse com a sua esposa para ela aparentar ter engravidado dele, tudo dá errado no plano. Por quê? Porque Urias é tão leal a Davi que se recusa a ir para a cama e ficar com a sua mulher, enquanto os seus companheiros, os outros soldados, estão lá na guerra batalhando por ele. E aí, noite após noite, Urias dormiu junto ao portão do palácio com todos os servos do seu senhor e não foi para casa. Urias respondeu, a arca, Israel e Judá, todos ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que jamais farei tal coisa. O senso de justiça de Urias não só é um verdadeiro contraste com a maldade do coração de Davi, como ele também provoca ainda mais maldade daquele monarca. Como os planos de Davi não estavam dando certo e ele era incapaz de cobrir os seus próprios rastros, ele resolve se transformar num assassino. E ele faz isso de forma premeditada. Davi escreve uma carta ao seu comandante-chefe e ele diz o seguinte, coloque Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois, deixe ele lá sozinho, para que ele seja ferido e acabe morrendo. O que a gente observa aqui nas ações de Davi é adultério seguido de homicídio. Isso é terrível. Quando a gente termina o livro de Juízes, a nossa expectativa é que as coisas estão mal em Israel porque eles não têm um rei. Mas agora, quando eles finalmente possuem um rei, parece que a gente está de volta no livro de Juízes. Adultério, morte e por aí vai. É o grande retorno daquela história de terror. Isso é terrível. E isso é a prova de que Davi é um mero homem, tal como nós, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. Na verdade, Davi é um homem perverso, tal como nós. Porque a gente também precisa ser honesto conosco. Nós também somos culpados dos mesmos pecados que Davi. Se a gente permitir que Jesus defina o que de fato é pecado, aí a gente está muito encrencado. Você lembra o que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus?
todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. E todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Mateus 5, 22. Bem lá no fundo, nas nossas intenções verdadeiras, todos nós somos adúlteros e assassinos. E é assim que funciona toda a nossa natureza pecaminosa. A gente deseja aquilo que a gente não deveria estar desejando. A gente vai atrás dessas coisas, custe o que custar. E se alguém se meter no nosso caminho, o que a gente faz? A gente cobiça, a gente odeia, a gente mata, a gente remove os empecilhos para conseguir o que verdadeiramente a gente quer. A gente cobiça e a gente detesta tudo aquilo que a gente não pode alcançar. No fim das contas, a gente é tão culpado perante Deus como Davi foi nessa história. E diante dessa situação terrível, qual que é a nossa esperança? Para descobrir, a gente precisa olhar, sabe para onde? Para a história de Davi. Deus levanta um profeta chamado Natã para confrontar Davi. E ele faz isso de uma forma muito curiosa, condenando Davi pelo seu pecado através de uma historinha que ele conta. Isso está lá em 2 Samuel capítulo 12. Você pode dar uma conferida lá depois. E quando Davi percebe o quanto ele estava errado diante de Deus, quando ele cai em si, as suas ações produzem uma das orações mais famosas e bonitas de toda a Bíblia, que é o Salmo 51. E uma das coisas mais interessantes sobre essa oração de Davi é que ele une a total confiança absoluta que ele tem no perdão que Deus poderá dar para ele com a total honestidade sobre os horrores do seu próprio pecado. Ele começa a oração enfatizando a graça, a bondade amorosa e a eterna misericórdia de Deus. E ele continua, sem minimizar as suas transgressões e esconder os seus pecados. O que ele diz é: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi confessa que a pessoa que ele era quando cometia adultério e assassinato é a mesma pessoa que ele sempre foi desde o começo. E isso é surpreendente pra gente. Normalmente a gente minimiza a nossa confiança na misericórdia de Deus e a gente minimiza o reconhecimento das nossas transgressões. Eu nem sou tão pecador assim. O que Davi faz é o contrário. Ele expande, ele maximiza e enfatiza essas duas coisas. Sabe por quê? Porque a confiança dele está em outro lugar e é justamente por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. No verso 7, ele diz: purifica-me com isopo e ficarei limpo. Isopo, se você não lembra, era aquela planta espinhosa que foi usada lá atrás, na Páscoa, na primeira Páscoa, como uma espécie de pincel para pintar de sangue os umbrais da porta, com sangue do cordeiro, para evitar que o julgamento entrasse naquelas casas. A imagem levantada aqui nesse salmo, nessa oração de Davi, é de que Deus tem esse sopro na sua própria mão. E se Deus está segurando um isopo com sangue para purificar Davi, isso significa que Deus tem um cordeiro. Significa que há sangue disponível para Deus purificar os pecados de Davi. E na verdade essa é a única maneira de juntar a grandeza da graça de Deus e as profundezas da nossa depravação. É o único jeito de resolver as duas coisas. No fim das contas, todos nós desejamos, cobiçamos e roubamos aquilo que não é nosso. E quando nós não podemos ter as coisas do nosso jeito, a gente odeia, magoa, mata, fere. Só que o sangue de Jesus, o sangue do seu Filho, é justamente aquilo que nos purifica de todo pecado. Davi não era o Cristo. O seu coração era desobediente, era rebelde, e a sua vida demonstrava isso. Só que Jesus, o Senhor de Davi, o verdadeiro Cristo, o ungido, o cordeiro e futuro descendente da linhagem da mulher, esse sim tem um amor redentor que é ainda maior do que toda a nossa transgressão. A palavra final e última não é nem o adultério nem a matança de Davi. A palavra final é a fidelidade e a morte de Cristo. É através dela que mesmo os pecados mais graves, mais depravados que estão escondidos no íntimo do meu coração podem ser corrigidos se eu os trazer à luz do perdão de Deus. Você está com vergonha dos pecados que estão escondidos no seu coração? Você sente pesar sobre eles e está com vergonha de trazê-los diante de Deus? Siga o exemplo de Davi. Leia o Salmo 51 e faça essa oração para Deus. Senhor, eu sou um pecador, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar com o sangue do seu Filho. Eu tenho certeza que Ele vai ter o maior prazer de responder a sua oração.